Bom dia, quem fala aqui é o da OLS, né? Hoje eu vim falar da grande retrospectiva 2024 do nosso querido futebol paraense. E cara, 2024 foi um ano onde que, graças a Deus, os clubes paraenses decidiram jogar, né? O Remo conseguiu grande acesso, o Paysandu teve uma temporada de sucesso bacana, mas teve dificuldades, teve coisas que deram errado, planejamento ruim, e a gente vai ver isso tudo hoje. Bora relembrar tudo que aconteceu esse ano. E por isso, a gente vai começar falando, obviamente, do estadual, né? Segura. A expectativa dos clubes paraenses, principalmente a do Remo, estavam altas, né? O Remo veio aí montando um grande elenco, que realmente a torcida ficou cheio de esperança, enquanto o Paysandu já tinha algo mais modesto, mas também tinha que levar em consideração que eles iriam jogar a Série B, ou seja, montar um elenco já era mais difícil. Mas antes de falar sobre o paraense em si, a gente tem que lembrar da Supercopa Paraense, onde que o Águia foi campeão por 1-0 em cima do Canaã. Foi gol do Bruno Limão aos 97 minutos. Foi bem no finalzinho. Mas agora sim, bora pro nosso grandioso estadual do Pará. Começar falando das estreias. A grande estreia do Remo foi aquele 5-0 em cima do próprio Canaã. Que, pra quem não lembra desse cara, é Chaporã. Ele foi a estrela desse jogo. Ele meteu 2 gols, se bem que um foi contra de um zagueiro lá do Canaã, mas foi ele que criou toda a jogada, enquanto o Ítalo tinha marcado um gol, o Camilo, e no finalzinho um gol de falta do Marco Antônio. Enquanto a estreia do Paysandu já tinha sido um pouco mais complicada, que foi um 1-0 em cima do Santa Rosa aqui no Mangueirão, que foi um gol do Nicolas assim no início do segundo tempo, e foi só isso que o Paysandu conseguiu fazer no jogo. O Paysandu teve dificuldades ofensivas. Enquanto a estreia da nossa querida Tuna e do atual campeão paraense Águia de Marabá foi um 0-0 chatíssimo. Nossa, que jogo horroroso. Mas agora bora falar direto de como foi toda essa fase de grupos. Basicamente o Remo terminou em terceiro, sim, atrás da Tuna. E o Paysandu terminou em primeiro, invicto, muito bem na tabela. O Nicolas, principalmente no início, foi crucial para o sucesso do Paysandu. Ele marcou diversos gols importantes, enquanto o Remo encarou alguns sérios problemas com o técnico Rodrigo Santana. Mas nisso a gente vai falar na grandiosa Copa do Brasil. Coito. Pra quem não lembra, sim, o Remo jogou Copa no Brasil esse ano, mas foi eliminado na primeira fase contra o Porto Velho de Rondônia. E esse jogo foi basicamente a estreia do Ribamar, e o Ribamar fez muita merda, ele perdeu muito gol, enquanto o goleiro do Porto Velho agarrava tudo, o cara virou o deus das defesas. Sem contar também aquele lance onde que o zagueiro do Remo leva, sei lá, ele senta na bola, faz um negócio bizarro, e o gol foi lá no início e desandou o Remo tudo nessa partida. E esse jogo foi um gigantesco prejuízo, porque o Remo, naquela folha de planejamento financeiro, tinha como objetivo chegar na terceira fase da Copa do Brasil. E ser eliminado na primeira desse jeito foi um prejuízo financeiro gigantesco. E sem contar que depois desse jogo, o Catalá iria jogar mais um jogo com o Remo, depois foi demitido, foi embora, adeus Catalá. Mas também a gente não pode esquecer da campanha do Paysandu, que passou da primeira fase, mas foi eliminado na segunda contra o Juventude. Golaço do Vinícius Leite, e foi isso a passagem do Paysandu. Enquanto o único clube paraense que se destacou mesmo foi o Águia de Marabá, que, para quem não lembra, passou do Coritiba na primeira fase de 3-2, mais ou menos assim uma virada, assim, dá pra se falar. Também o Águia jogou contra o Capital, dele logo de 3-0, mas depois foi destruído pelo São Paulo. Deixa isso pra lá, ninguém precisa lembrar disso. Importante lembrar que o Axel Lopes agarrou pra caramba contra o São Paulo, só quero lembrar disso. E como eu disse, quando eu estava falando da Copa do Brasil, o Catalá foi demitido. Logo o Remo começou uma grande jornada para o novo técnico, já ventilou Jorginho do Vasco, Lisca doido, mas o treinador que veio de fato foi Gustavo Morínigo, que, rapaz, ele realmente chegou entregando. Até porque, como não lembrar da grandiosa estreia na... Sim, a estreia do Gustavo Morínigo foi na Copa Verde, foi com o Remo e Trem, onde que o Remo venceu de 3-1 e teve gol do Ribamar.
E é importante lembrar que esse gol do Ribamar não teve transmissão, amigão. Simplesmente a transmissão do Remo naquele dia não tava funcionando. Aí o gol do Ribamar simplesmente não teve transmissão. Teve que ver só depois pela rede social, que tem o cara lá que grava perto do campo. Também o Paysandu jogou Copa Verde, como bem sabemos, e a estreia deles foi contra o Rio Branco, do Acre. E eles já meteram logo de 3-0, queria nem saber. E depois disso, os times vão para as quartas de finais, onde que se encararam Remo e Amazonas e Paysandu e Manaus. Para quem não lembra, o Paysandu perdeu do Manaus lá fora, mas aqui em Belém amassou o Manaus. Simplesmente gols do João Vieira, 2 gols do Nicolas e 1 do Edinho. Enquanto o Remo, a história foi complicada, porque para quem não lembra, o Amazonas era o favorito. O Amazonas vinha com um elenco bem interessante, enquanto o Remo só tinha o Ribamar e rezar. E o pior é que deu certo, porque o Ribamar marcou o gol. Mas antes, bora falar das circunstâncias do jogo, que para quem não lembra, foi a despedida do Vinícius, que a torcida fez mosaico para ele apareceu lá no estádio, e foi um jogo bem bacana, bem interessante de se assistir. O Remo começou com o gol do Echaporã, de novo, aí a grande estrela, o grande jogador prometido que depois saiu do Remo sem fazer nada, e um gol do Ribamar para concretizar a virada, porque o Remo tinha saído perdendo no início. Já o segundo jogo foi bem complicado, porque o Remo saiu perdendo, tomou logo 2 gols no início do jogo, mas por algum milagre eles conseguiram empatar e sair com a vitória de lá de Amazonas. E quase que eu tava esquecendo, no campeonato estadual também teve o lendário Clássicos dos Mosaicos, onde que as duas equipes basicamente disputaram quem tem o melhor mosaico, porque o jogo em si foi ruim pra caramba. E cara, os dois mosaicos foram brabíssimos, o Remo com o Belém Tem Dono e o Paysandu com o Pitou 7 pleno baianão. Foi ali, o Brasil todo olhou pro futebol paraense e falou, nossa, que legal. E depois sumiram, porque a mídia falando do futebol paraense é assim. Fala, ai meu Deus, são muito legais. E depois some. Tá, mas agora voltando pro foco, bora falar de mata-mata, né? Mata-mata do Paraense. Onde que eu já vou resumir aqui tudo bem rápido aqui, ó. Nas quartas, a Tuna passou do São Francisco, o Paysandu passou do Bragantino, o Águia passou do Caeté e o Remo passou do Santa Rosa. Já nas semis, o Remo passou pela Tuna no agregado de 4-1. Teve até aquela festa lá de comemoração do aniversário da Remoçada, se eu não me engano. Já o Paysandu ganhou do Águia, que era o atual campeão paraense. Foi no agregado de 5-1. Mas tá bom. Remo e Paysandu passaram na Copa Verde. Remo e Paysandu também passaram no Parazão. Isso significa que o quê? Que a gente vai ter 4 repais seguidos e Belém vai virar um caos. Mas antes de falar dos repais, a gente também não pode esquecer da Tuna, que ganhou a Supercopa Grão-Pará contra o São Francisco numa final, onde que a Tuna levou de 2-1 de virada contra o São Francisco. Mas agora sim, bora falar do... O primeiro repá foi o repá da Copa Verde, que foi um grandioso 0-0. Mas o que todo mundo lembra desse jogo foi o Ribamar fazendo história. História porque ele foi extremamente decisivo? Sim, foi extremamente decisivo pro Paysandu, porque ele perdeu 3 chances claríssimas naquele jogo. O Remo estava sendo extremamente superior ao Paysandu. E o Ribamar conseguiu desperdiçar todas essas oportunidades que ele teve. Se o Ribamar tivesse feito 2 gols, o Remo seria campeão da Copa Verde. E inclusive o Remo jogou muito até o Jaderson se lesionar. Porque depois que o Jaderson saiu da partida, aí o Paysandu começou a dominar. E meu Deus, como o Jaderson ia fazer diferença. Porque no segundo jogo, que foi pelo Campeonato Paraense, quem estava no lugar do Jaderson era o Renato Alves. Ele era um bagre gigantesco. E foi nesse jogo onde que simplesmente o Paysandu meteu logo um 2-0 no Remo. Jean Dias fez gol por debaixo da perna do Marcelo Rangel. Teve gol do Esdri Garcia no final. Mas esse jogo também ficou marcado pela péssima arbitragem do Braulio da Silva Machado. Que arbitragem horrível. Ele roubou demais o Remo. E inclusive essa história de roubar o Remo levou para todo um papo de esse jogo vai ser anulado, vão anular esse jogo, que no final deu em nada, ninguém liga. Já o grandioso terceiro repá foi o jogo de volta da Copa Verde, que foi 1-1. Que foi um gol do Brian Borges e logo em seguida um gol do Bruno Bispo. E para mim esse jogo ficou marcado pela prorrogação
torturosa aos nossos olhos. O Paysandu tava com 2 a menos, enquanto o Remo tava com dificuldade. O Ronald perdeu o gol de cara pro gol, e o Remo também quase toma um gol no finalzinho, mas aquele lateral lá, Nathan, salvou em cima da linha. E o jogo foi decidido na disputa de pênaltis, onde que o Jaderson errou a última cobrança e sagrou o Paysandu finalista da Copa Verde. E já bora logo falar direto do Paysandu sendo campeão da Copa Verde, depois de simplesmente meter de 10 a 0 no Vila Nova. Simplesmente no primeiro jogo, o Nicolas dando um show, metendo hat-trick. O Vila Nova apanhou de um jeito que não existe. E também o Paysandu foi tetracampeão, se tornando o maior campeão regional do Brasil. Tá, mas agora bora voltar pro foco, que são os repais, onde que o Paysandu se consagrou 50 vezes campeão do Campeonato Paraense. Nessa partida foi outro jogo onde que o Ribamar perdeu um bocado de gol, e o único do Remo que jogou naquele dia foi o Ronald, que marcou um gol, mas também nem adiantou de muita coisa, porque depois o Nicolas foi lá e meteu um de pênalti. E dessa forma o Paysandu conseguiu seu 50º campeonato. Chupa, 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 chupa. O primeiro jogo do Paysandu na Série B foi contra o Santos, que foi transmitido na Globo. Só que com todo respeito, o Santos tinha um elenco bem superior do Paysandu e não teve jeito, o Paysandu tomou de 2 a 0, mas pelo menos o Paysandu teve uma boa postura ofensiva nessa partida, que foi algo bastante positivo. Pena que no resto do campeonato não honrou, porque o Paysandu ficou 7 jogos sem ganhar, empatou 5 jogos e perdeu 2. O único que jogava naquele elenco, jogava mesmo, era o Wesley Garcia, que meteu vários gols decisivos aí. Mas depois o Paysandu iria se ajeitar. Mas antes de falar do Paysandu se ajeitando, bora lembrar de como foi o início do Remo na... Mesmo com o Remo vindo de uma pré-série C horrorosa, ele ainda era visto como favorito, devido ao elenco, que era bem superfaturado. Porque assim, Ribamar 50 mil é bagunça, virou desgraça. E pra quem não lembra, o primeiro jogo do Remo foi contra o Volta Redonda, onde que só o Jaderson jogou naquela partida e o Remo perdeu de 2 a 1. E os outros jogos do início da Série C também não foram nada bons. Perdeu pro Botafogo e pro Atlético. Até ganhou do Floresta, mas foi de forma completamente sofrida. E depois teve um empate contra Tombense, onde que o nosso querido Gustavo Morínigo foi demitido. Coisas que fizeram Gustavo Morínigo ser demitido: perder pro Paysandu, começar muito mal a Série C e botar o Ribamar de titular, porque quem assistiu esse jogo Remo e Tombense viu o quanto o Ribamar é ruim pra cacete. Pelo amor de Deus, que cara horroroso. Ele é pior do que nos memes, cara, impressionante. E ainda depois desse jogo, o Remo ainda tomou de 4 a 1 do Náutico. Tudo bem que o Gustavo Morínigo não era mais o treinador do Remo, mas também 4 a 1 do Náutico é triste também. Mas depois de tudo isso, o Remo contratou um tal de Rodrigo Santana. Mas depois bora falar dele, porque bora voltar a falar do Paysandu. E daí? Cadê minha felicidade? Cadê minha honra como jogador? Eu só queria avisar que eu fiz o feito de perder o áudio da lapela nessa parte do vídeo. Então a partir de agora, a minha voz vai ficar com o som da câmera. Voltando a falar do Paysandu, depois dessa péssima sequência de 7 jogos sem ganhar, o Hélio dos Anjos decide fazer algumas mudanças bem bruscas no time, incluindo botar o Wesley Garcia no banco. E cara, depois dessas mudanças, o Paysandu consegue realmente sua primeira vitória contra o América Mineiro, no placar de 2 a 0. E depois desses jogos conseguiu até alguns empates, umas vitórias, podendo até sonhar com algo além da permanência. Mas pena que o Hélio dos Anjos foi teimoso pra caramba e estragou tudo. Ele realmente afastou o Wesley de vez, e tipo, o Wesley foi crucial no início da temporada, mas ele queria nem saber, jogou o Wesley pra lá. E também ele começa a fazer escolhas duvidosas. Ele não abandonava de jeito nenhum o esquema dele, não tentava nada novo. O Nicolas também começou a jogar absolutamente nada. O elenco também começa a aparecer desanimado, desalinhado com a torcida, sem contar outras polêmicas, como aquela do Ari Barros, umas disputas de ego dentro da diretoria do Paysandu. Enfim, virou bagunça lá dentro. E toda essa desgraça levou o Paysandu a ficar 9 jogos sem ganhar. E depois disso o Paysandu obviamente demitiu o Hélio dos Anjos.
E cara, adeus Hélio dos Anjos, foi muito bem pelo Paysandu, ganhou Copa Verde, ganhou Parazão, acesso, foi muito bem, mas ele tava matando na Série B. Aí o Paysandu decide trazer um tal de Márcio Fernandes, mas depois eu falo dele, porque bora voltar pro Remo. O Rodrigo Santana foi uma surpresa, porque ele veio lá de longe treinar do nada ao clube do Remo. Mas ele já chegou dando certo depois de simplesmente ganhar do Sampaio Corrêa de 2-1 e implementar um esquema de 3-4-3. Que, irmão, revolucionou o time do Remo. E, inclusive, eu sei que ninguém se importa, mas na época da má fase do Remo, eu defendia o Remo trocar de esquema para um esquema de 3 zagueiros, mas ninguém se importa. Outras coisas que também ajudaram ao Remo melhorar foi a contratação de caras como Rafael Castro, Diogo Batista. E também lembrar que o Rodrigo Santana reviveu Pavani, reviveu Raimar, reviveu Marcelo Rangel, pegou uns caras que não estavam jogando nada e botou eles pra jogar e eles jogaram muito bem. Até porque só o Jadson carregando o time do Remo era complicado. E com o Rodrigo Santana, o Remo conseguiu sair da iminência do rebaixamento e começou a sonhar com o G8. O problema é que toda vez que o Remo vencia e ficava próximo do G8, no jogo seguinte o Remo perdia e acabava o sonho. Como exemplo disso, teve o lendário jogo onde que o Remo ganhou do CSA aqui no Mangueirão, com gol do Ribamar aos 90 minutos. O problema é que no jogo seguinte perdeu para o Figueirense e ficou distante do G8. Só que por algum milagre, no penúltimo jogo da primeira fase, o Remo conseguiu meter um 3-0 no Londrina. E o Londrina era um time forte, tá? Era pra ser um dos jogos mais difíceis da temporada. E o Remo foi lá e meteu um 3-0 e não queria nem saber. E depois desse jogo do Londrina, o Remo foi jogar contra o São José lá fora. O São José que já estava rebaixado, mas do mesmo jeito, o time do São José deu a vida. Com certeza por um dinheirinho que veio aí de fora. Mas nem com mala branca pro São José conseguiram derrubar o Remo, porque o Remo conseguiu se classificar mesmo com o empate e foi pro quadrangular final. Mas antes de falar disso, bora voltar rapidinho pro Paysandu. Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. Como eu disse, o Paysandu contratou Márcio Fernandes e ele veio sem nenhuma moral. Todo mundo desacreditava dele. Tanto que no primeiro jogo dele, que foi contra o Guarani, o Paysandu começou mal e tava todo mundo xingando o Márcio Fernandes. Até que no segundo tempo o Márcio Fernandes puxa uma virada e todo mundo falando: nunca critiquei Márcio Fernandes, ele é um ótimo treinador. O problema é que depois ele ficou oscilando entre derrotas e vitórias, mas chegou um ponto onde que ele olhou pro banco e falou: esse tal de Esdri Garcia é interessante. Aí ele decide testar ele contra a Ponte Preta, que depois de uma jogadaça do Borazzi, que também jogou muito por esse time do Márcio Fernandes, o Esdri Garcia saiu de cara pro gol e marcou um gol que assim deu muito fôlego pro Paysandu fugir da situação do rebaixamento. E isso também não foi o suficiente pro Esdri, porque no jogo seguinte contra o Brusque, o Esdri marcou o gol da vitória do Paysandu, que livrou de vez o Paysandu de chances de rebaixamento. E também eu acho bom lembrar que o Esdri também marcou gol contra o Novo Horizontino e o filhinho Vila Nova, que perdeu tudo, assim, foi humilhado pelo Paysandu esse ano. E com todos esses feitos do Márcio Fernandes, ele consegue a renovação de contrato para 2025, que eu discordo, mas eu só vou falar disso ano que vem. Antes de falar do Remo no quadrangular final, bora lembrar dos times da Série D, né? Que o Águia e o Cametá jogaram a Série D. Pena que eles não conseguiram sucesso. O Águia até conseguiu chegar... Não, o Águia não. O Cametá até conseguiu chegar perto, mas o Águia ficou na lanterna. E também teve assim o Dia Paraense, onde que o Independente Tucuruí foi campeão. E além do próprio Independente, o Capitão Poço conseguiu o acesso. E dessa vez eu falo certo o nome desse time, tá? Todo mundo que me cobrou naquele vídeo é Capitão Poço. Eu entendi que não é Capitão do Poço, é Capitão Poço. Uma das tuas referências é a tua referência? Isso, eu sempre me inspirava no Rony, né? Um jogador muito racista e eu sou assim... Isso, muito raçudo. Desculpa aí por ter errado. Mas agora vamos falar de Remo no quadrangular final, que pra quem não lembra, o seu primeiro jogo foi contra o Botafogo da Paraíba, numa festa absolutamente gigantesca do Fenômeno Azul. E eu acho importante lembrar que o Botafogo Paraíba foi o líder da primeira fase, e eles vieram todo cheio de confiança pra apanhar do Pedro Vitor, que meteu 2 gols em cima do Botafogo. O Botafogo
Até marcou um gol lá, mas saiu perdendo e a gente já sabe o resto da história do Botafogo. E depois desse jogo do Botafogo, o Remo encarou o São Bernardo fora de Belém. Pena que foi um empate, o Remo saiu com 2 gols de vantagem, mas depois pipocou e tomou o empate. E inclusive o Raimar e o Jaderson jogaram pra caramba naquela partida, eu lembro. E o terceiro jogo do Remo foi um empate trágico contra o Volta Redonda. Mas o Remo depois desse jogo empatou também com o Volta Redonda, mas esse empate foi lindo. Foi um empate que saiu no finalzinho do jogo com um gol do Giovanni Pavani. E esse empate fez com que o Remo ficasse a uma vitória de distância da Série B. E essa vitória viria obviamente num jogo de Remo e São Bernardo, que é um time treinado pelo ex-técnico do Remo, o Ricardo Catalá. E simplesmente nesse jogo a gente viu o recorde de torcida do Novo Mangueirão. Simplesmente 55 mil torcedores em um único estádio. Sem contar o mosaico, que era lindo, o mosaico virava, o leão segurando a nazinha, cara. Que festa da torcida. E nessas condições o Remo não iria decepcionar. Tanto que o gol da vitória veio numa jogada onde o Marcelo Rangel faz uma defesaça. Depois a bola chega no Raimar, que tocou no Jaderson e o Jaderson mandou um passe teleguiado no Ítalo, que marcou o gol do acesso e sagrou o acesso do Remo para a Série B. Depois do jogo do acesso, o Remo até tentou ir para a final, mas foi goleado pelo Botafogo. Mas o que importa é que o Remo subiu, e é isso, o Remo e Paysandu na Série B. Simplesmente 3 times do Norte na segunda divisão. É o futebol paraense e do Norte indo para frente. Parabéns, clubes paraenses. Apesar dos times da Série D não ter conseguido uma boa campanha, Remo e Paysandu fizeram o que importava. O Remo conseguiu o acesso para a Série B e o Paysandu permaneceu para ano que vem ter aquele repá em 2025, ano da Copa 30 e os caramba. A maior vitória desse ano foi o futebol paraense indo para frente. E foi isso a retrospectiva 2024. Talvez eu tenha esquecido de algumas coisas. Eu também não citei tipo coisas engraçadas como aquele jogador lá do Paysandu, Leandro, criando fake, respondendo fake de gente criticando ele. Eu também não detalhei muito sobre a despedida do Vinícius e toda a polêmica que foi isso. Também teve algumas questões tensas dentro da diretoria do Remo. Mas, cara, o que importa é que deu tudo certo no final. E eu, obviamente, também queria agradecer a presença de vocês nesse vídeo. E agradecer muito ao ano que vocês me deram, cara. Realmente, 2024 foi um ano onde eu consegui realizar um sonho de infância meu, que era criar conteúdo na internet, pessoas olharem e falarem, nossa, do cacete. Então, muito obrigado pelo ano, muito obrigado por acompanharem, seguirem o perfil. Ano que vem eu vou vir com um conteúdo um pouco mais de fora do Pará, mas eu não vou parar de gravar conteúdo do futebol paraense. Eu só vou gravar um pouco de vídeo mais do futebol europeu, futebol da Série A, pra eu também expandir, eu sair um pouco da bolha do futebol paraense. Então foi isso o vídeo, muito obrigado pra quem assistiu até o final e tchau.